Oi, pessoal, para quem entrou agora, a gente vai iniciar a aula agora de administração pública, disposto aí no artigo 37 da Constituição Federal. A gente vai ver artigo por artigo, com certeza a gente não vai conseguir ver tudo hoje, por isso que eu coloquei aí parte 1. A aula ficará gravada e a gente vai começar entendendo o que é a administração pública, né? Tem alguns sentidos que dá para ser abordado quando se fala em administração pública. O que é administração pública, né? No sentido subjetivo, diz que a administração pública é o conjunto de órgãos estatais que servem para realizar os interesses públicos. Já juntando o sentido subjetivo e o sentido objetivo, diz que a administração pública é uma atividade realizada pelo Estado de forma direta ou indiretamente por os seus órgãos. Alice, mas o que é essa forma direta e essa forma indiretamente? Quando eu digo forma indireta, imagine que a gente tem a União, o Estado, os municípios, e dentro desses membros, a gente tem órgãos. Por exemplo, a Secretaria da Educação é um órgão. E esse órgão faz uma administração pública de forma direta. Por quê, Alice? Porque não há interferência, né? É um órgão direto. Quando eu falo em administração pública indireta, eu posso pensar, por exemplo, na FUNAI. É uma fundação. Fundação faz parte de administração pública indireta. Fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas e autarquias são exemplos de órgãos que agem de forma indireta na administração pública. A administração pública ela pode ser tratada como um substantivo, né? Eu posso dizer que a administração pública é a forma de agir, mas eu posso dizer que também a administração pública é um conjunto de órgãos, onde eu tenho a administração e eu tenho os órgãos que faz essa administração de forma direta e de forma indireta. Vamos lá, vou fazer a leitura do artigo 37. Administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e do município, obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência, mesmo nome, é eficiência. Então, o famoso, aquele negocinho lá que vocês dizem, os bizu, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Agora a gente vai entender o que é cada um desses princípios e vocês têm que entender que eles não podem ferir. Nada do que eu falar nos próximos incisos, parágrafos, não podem ferir esses princípios. Tem que ser obedecidos de toda forma. Eles têm que ser obedecidos. Mas, Alice, o que é o princípio da legalidade? Todos os atos da administração pública, tudo que o servidor fizer tem que ser de acordo com a lei. Tudo que a lei autorizar. E quando eu digo que o servidor está agindo de acordo com a lei, eu posso dizer que o servidor está em processo de licitação, está agindo conforme a lei. Ele não pode ferir o princípio da legalidade. Pronto. E o da impessoalidade? Princípio da impessoalidade. O que é isso, Alice? É quando eu faço algo, por exemplo, eu publico alguma coisa, no princípio da publicidade, é quando os atos da administração pública, eles têm que ser publicados para o conhecimento do público. Só que eles devem ser publicados para o conhecimento do público. E não para uma satisfação minha.
não para a satisfação da gestão, tem que satisfazer ao público. Então, quando eu falo em satisfazer ao público e não a mim, eu estou falando no princípio da impessoalidade, satisfação de interesse coletivo, e não para o interesse da gestão ou de si próprio. Isso é o princípio da impessoalidade. Agora, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele obedece tudo que está disposto na lei, mas ele também obedece uma questão de ética, ética da administração. Quando você entra em um cargo, eles lhe dão um código de ética. Por exemplo, quando você faz a prova da OAB, que você vai exercer a atividade de publicidade, eles lhe dão um código de ética que você deve seguir. Por isso que algumas contas de advogados são banidas, porque às vezes eles não satisfazem o interesse da coletividade, mas às vezes eles estão fazendo a promoção de si mesmo, e isso não pode. Então, o princípio da publicidade, da moralidade, né? O princípio da moralidade é obedecer o que está na lei e seguir um código de ética. Por exemplo, eu sou prefeita de uma cidade e eu coloco um parente, minha mãe, por exemplo, em um cargo comissionado. O que é esse cargo comissionado, Alice? É aquele cargo que você não precisa, por exemplo, de concurso, né? E esses cargos são geralmente para fazer funções de chefia, de administração e de. Deixa eu lembrar. Chefia, administração, esquecendo o nome do Assessoramento, outro, né? mas o babado é. Isso, assessoramento, isso mesmo. Esses três, esses cargos comissionados, só dá para realizar funções de chefia, assessoramento e direção. Então, sou prefeita de uma cidade, aí eu utilizo minha mãe em um cargo comissionado, eu nomeio ela, nomeei uma parente minha, em um caso, a uma função de comissionamento. Ou seja, isso desobedece o princípio da legalidade, porque não está em lei, né? E também desobedece o princípio da impessoalidade. Até aqui tudo bem? Eu posso continuar? Alguém tem alguma dúvida? Continuando. O princípio Pode da. continuar. Pode falar, Letícia. Continuar. Ah, sim. Posso. É que cargo político não é afetado pelo nepotismo. Não estou entendendo, pessoal. Quem é que está falando? Letícia, o que é que está aqui perguntando? Gente, quem tiver dúvida, que não estiver conseguindo falar, manda aí no chat que eu repasso para a Alice, viu? A minha dúvida é a mesma do menino do Anderson aí. Deixar ele falar novamente para entender. Qual é a dúvida, Anderson? Não, é porque cargos de natureza política não são afetados pelo nepotismo, é só um adendo, tá certo? Essa é uma observação que você está fazendo, não é uma dúvida, né? Exato. No entendimento do Ok. STF, se não me engano, é Continuando, recente. pessoal. Ok. Continuando, pessoal. O princípio da publicidade é quando é uma divulgação oficial de atos para a administração, para o conhecimento público. Eu divulgo um ato administrativo, um ato, por exemplo, quando alguma lei muda, né? Quando essas leis mudam, elas têm que ser postadas, elas têm que ser divulgadas para o conhecimento público, né? Faz parte de um requisito de eficácia. Como assim eficácia? Só pode ser considerado que existe quando há aquela divulgação, né? Então, aí a questão de eficácia e a questão de moralidade, que é quando eu obedeço à lei e quando eu obedeço à ética, quando eu obedeço o que está na lei e quando eu tenho um código de ética a seguir, né? Isso é o princípio da publicidade. Todo ato administrativo
livro, ele deverá ser publicado. Entenderam? A gente vai continuar. Falamos do caput do artigo 37. Vamos para o inciso, né? Que diz inciso. É parágrafo, inciso, eu acho que é inciso. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos na lei. Que lei, Alice? Lei 8.112 de 1990. Eu acho que é isso, viu, meu povo? Então, quando eu digo que um cargo é acessível, eu estou dizendo que os cargos, os empregos e as funções, eles são possíveis, acessíveis para brasileiros. Quando eu falo brasileiros, eu estou falando em brasileiros natos e brasileiros naturalizados. O que é isso? Natos, nasceram no Brasil, vivem no Brasil, naturalizados, que nasceram no estrangeiro, mas se tornaram, mas viraram naturalizados, né? Então, estou falando isso. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis, são possíveis aos brasileiros natos e naturalizados, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Que lei? 8.112/90. Assim como aos estrangeiros na forma da lei. Só que há uma exceção. Não é todo cargo que os estrangeiros podem seguir, que os estrangeiros podem atuar, que eles podem participar, né? Que eles podem, de fato, atuar. Eles fazem a prova, passarem, enfim, eles podem trabalhar. Há apenas dois casos que eles podem, que são em instituições de ensinos e em instituições de pesquisas. Apenas nesses dois casos, e mais nada. Continuando. Ai, meu Deus. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvados a nomeação para o cargo de comissão, declarado em lei, a livre nomeação e exoneração. O que é isso, Alice? Para eu ocupar cargo público, em regra, eu devo fazer uma prova de concurso. A regra é essa. Porém, há uma exceção. Que exceção, Alice? Os cargos em comissão. O que é isso? Aqueles cargos que são livres de nomeação, é um cargo comissionado e é livre de exoneração, onde só pode atuar nas funções de chefia, assessoramento e direção. Ok? Quando eu falo provas e títulos, há concursos que eles pedem provas e títulos, e outros não. Aí aqui no final fala no cargo em comissão, que são a exceção, cargos em comissão, de livre nomeação e livre exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável. Quando eu uso essa palavra prorrogável, não é que eu seja obrigada, eu não sou obrigada a prorrogar o concurso, mas tem a possibilidade, se eu quiser, eu posso prorrogar. O concurso da Polícia Penal do Ceará, por exemplo, tem duração de 2 anos. Tá chegando os 2 anos, qualquer pessoa não, tem uma pessoa específica que eu não sei dizer para vocês. Vai lá e prorroga a duração do concurso. Quando ele prorroga, ele só pode prorrogar uma única vez e pelo mesmo tempo, ou seja, por mais 2 anos. E ele não pode prorrogar outra vez. Alice, se ele não quisesse ter prorrogado, tranquilo, ele não é obrigado a prorrogar. Mas se quiser prorrogar, ele pode prorrogar uma única vez e por mais 2 anos, já que é a duração do concurso. Se o concurso dura 1 ano e ele é prorrogável, ele
prorrogável por mais um ano. Entenderam? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma única vez, por igual período. Tem duração de 2 anos, eu vou prorrogar uma vez por mais 2 anos. Durante o prazo improrrogável, o que é isso, Alice? O concurso tem duração de 2 anos. Antes de completar os 2 anos, querem fazer um outro concurso. Pronto. Pode, Alice? Pode. Pode colocar um outro concurso. Só que, se ele quer fazer um outro concurso, ele vai ter que chamar todo mundo que ficou lá no cadastro reserva para depois chamar os outros que foi classificado nesse novo concurso. Tá entendendo? Minha irmã sempre é um processo, né? Tá aqui, eu tenho um concurso. Ele tem duração de 1 ano. Quando tá chegando aí, completando 1 ano, ele decidiu que vai fazer outro concurso. Ou seja, durante o prazo improrrogável, né? Ele decidiu que vai fazer um outro concurso, previsto no edital de convocação. Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade. O pessoal que fez o primeiro concurso, que está no cadastro de reserva, eles terão que ser chamados com prioridade, ao invés do pessoal desse segundo concurso. O pessoal do segundo concurso só vai ser chamado quando todos lá de trás do cadastro de reserva do primeiro concurso forem chamados. Isso é o que está dizendo no inciso 4º. Entenderam? Continuando. O inciso 5º. O pessoal morre de medo do inciso 5º, né? Vamos lá. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de chefia, direção e assessoramento. O que é isso, Alice? Quando eu digo uma função de confiança, só quem pode exercer é quem é concursado. Os cargos de comissão têm livre nomeação e livre exoneração. Eles têm função de confiança, já que eles podem exercer função de chefia, assessoramento e direção, né? Então, o que está dizendo no artigo 5º é isso: as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. O que é cargo efetivo? O pessoal que fez lá a provinha do concurso e passou. Então, as funções de confiança são exercidas pela galera que fez o concurso e passou, né? E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras, no caso, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições chefia, assessoramento e direção. Pronto, é isso. Quando eu falo os cargos em comissão, tanto os concursados como os não concursados, eles podem ter essa função de confiança, ok? Continuando. O inciso 6º, né? É garantido ao servidor público civil o direito à associação sindical. Pronto, está dizendo que quem é servidor público, ele pode entrar numa associação, ele pode se associar. É isso que está dizendo. Inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos com leis específicas. O que acontece aqui? O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Neste caso, a gente não tem uma lei específica. Meu povo, deixa eu só virar aqui esse computador. A gente não tem uma lei específica.
A gente não tem lei específica falando de greve. Aqui está falando de uma norma de eficácia limitada. Não há uma lei ainda, e por isso, como não há uma lei que discipline o direito de greve, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou que enquanto não há essa lei, os servidores eles vão seguir essa questão de greve, de lei de greve, conforme a CLT. Entendido? Então, não há uma lei específica, por isso o STF, ele diz que os servidores vão seguir o regime da CLT no que tange o direito de greve. Inciso 8º, né? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 20% de toda vaga de concursos de qualquer prova é para pessoas portadoras de deficiência. É isso que está dizendo. 20% das vagas, até 20% de vagas, são destinadas a pessoas portadoras de deficiência. Continuando. Inciso 9º, né? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O que é isso, Alice? É um contrato temporário, é um contrato de emergência, não é algo que acontece sempre. Então, isso aqui não cai muito. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, não é indeterminado, é determinado, né? Para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Aqui é casos de emergência. Continuando. A remuneração, inciso 10. A remuneração dos servidores e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ou seja, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei. É isso que está dizendo. Só podem ser fixados ou alterados por lei. Isso no que tange respeito à remuneração dos servidores públicos. Agora, o desmantelo aqui do 11, né? O 11, em resumo, é dizendo que nenhum servidor público, olha, tem até muita gente aqui nessa live, nenhum servidor público, ele pode ganhar mais do que os ministros. Os ministros ganham em média de 30 mil, 33 mil, por aí. Acho que o que ganha mais é 37 mil. Então, o que está dizendo no inciso 11 é que nenhum servidor público pode ganhar mais do que diz respeito ao salário dos ministros do STF. Eu vou ler aqui, mas é basicamente isso. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundamental, dos membros de qualquer poder da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se com limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo
e os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos municípios do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Eita de manter, né? Então, meu povo, é basicamente isso, que o salário não pode exceder ao cargo dos ministros, a remuneração dos ministros do STF. É isso que está dizendo. Inciso 12, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Executivo. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Aqui, a gente encontra uma denominada paridade de vencimentos, que não deve ser confundida com isonomia, com a questão de igualdade, né? Equiparação e validade. Paridade é a espécie de gênero de isonomia de vencimentos. Nela se vê a igualdade entre cargos e atribuições gerais assemelhadas entre os poderes distintos. Executivo, legislativo e judiciário. Nesse caso, está dizendo aqui, os vencimentos, eles não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Os vencimentos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não podem ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Próximo, inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécie remuneratória para o efeito de remuneração de pessoa a serviço público. O que é isso, Alice? Eu acho que aqui está falando, eu acho, viu? Não tenho certeza, porque eu não notei. Aqui está falando de acúmulo de remuneração, de acúmulo de... Quando a pessoa faz hora extra, antes havia um acúmulo, agora não há mais o acúmulo. Eu acho que é basicamente isso. O próximo. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados. Eu errei, viu? É aqui que está falando. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos posteriores. Antes havia esse acúmulo, agora não há mais este acúmulo. Esses acréscimos pecuniários, eles são vantagens financeiras que o servidor ele poderá perceber ao título de adicionais. E agora não pode mais acumular. Ele ainda pode receber esses acréscimos pecuniários, mas ele não pode acumular. Próximo, 15, né? Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos de empregos públicos são irredutíveis. Isso, meu povo, essa questão de irredutibilidade é relativo. Por quê, Alice? Porque logo abaixo a gente vai ver casos em que sim, há uma redução. Por exemplo, quando eu falei que não podia ultrapassar o teto, quando eu falo teto, não ultrapassar o que o ministro ganha. Quando ele ultrapassa isso, esse direito de irredutibilidade, ele é relativizado, ele se torna não absoluto, porque pode sim agora ser reduzido. Ressalvado o disposto no inciso 11 e no inciso 14 deste artigo, nos artigos 39, parágrafo 4, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. É vedada a acumulação de cargos, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. O que é isso? Compatibilidade. Quando eu digo os horários não são compatíveis, é porque eu tenho uma coisa para fazer nesse horário
E a outra coisa também eu tenho que fazer nesse horário. Então, horários incompatíveis. Quando eu falo horários compatíveis, é porque ambos são em horários diferentes. Então, quando é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Não pode, exceto, sempre a exceção, quando houver compatibilidade de horários, observando em qualquer caso o disposto no inciso 11. Aí, quais são os cargos que podem acumular? Assim, que eles são remunerados e eles podem se acumular, pode ser mais de um, no caso. Cargos de professor, 2 cargos de professor, um em um horário e outro em outro horário. Um cargo de professor e um cargo de técnico ou de científico. Um cargo, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, ou seja, há os casos dos professores e o profissional de saúde. Então, anotem isso, esses são os 3 casos. 2 cargos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 2 cargos de professor, a de um cargo de professor e um de técnico ou científico. Próximo. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mistas, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. O que é isso, Alice? Essa proibição que eu falei de acumulação, ela estende-se à administração direta e ela estende-se também à administração indireta. No próximo, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas, competências e jurisdições, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Ou seja, ele está dizendo, quando eu falo em Receita Federal, meu povo, Receita Federal é administração pública direta. Ele está dizendo que o pessoal que trabalha aí na Receita Federal são tops, são superiores, né? Eles têm precedência sobre todos os demais cargos, setores administrativos na forma da lei. É isso que está dizendo o inciso 15, 16, 17, 18. Pronto, o próximo. O 19. Somente por lei específica poderá ser criada, essa quando eu falo em lei específica, poderá ser criada, eu estou falando de uma lei criadora, né? Criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, quando eu falei na questão de autorizada a instituição, aqui eu já estou falando de uma lei que autoriza, uma lei autorizadora. É isso que eu estou falando. Cabendo a lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. Meu povo, eu só vou até o inciso 22, se eu não me engano. Acho que é até o 22. E a gente vai para as questões, para não ficar extenso, para a galera que vai assistir. Agora a gente vai para o 20, né? Depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas de empresa privada. Depende, quando eu falei lá, da lei autorizadora. Então, tem que haver uma autorização da parte legislativa. Quem é a parte legislativa? Que cria leis, né? Então, depende da autorização legislativa em cada caso. A criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior. Para mim criar essas entidades, para mim criar autarquias, fundações. Então, aí, uma questão, uma autorização da parte legislativa, ok?
21 e o 22. A gente vai só no 21. Ressalvados em casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante o processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleçam obrigações de pagamento mantida as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A gente termina aqui neste inciso 21 e partimos para as questões. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Meu povo, constitucional é só leitura da lei. Infelizmente eu digo isso infelizmente mesmo, porque se você não lê a lei seca, você não vai aprender o conteúdo. Sinto muito, por isso que eu estou pedindo direto. Leia o artigo 37, leia o artigo 37. E não dá para terminar todo, porque eu iniciei 10h30, já está com 30 minutos, né? E a gente vai para as questões, que vai levar aí uns 20 minutos. Aí eu vou tentar fazer o vídeo depois e colocar gravado aqui. Ou então eu faço podcast e envio para vocês. Ok? Eu vou apresentar a tela aqui agora das questões. Espera aí, deixa eu ver aqui como é que apresenta a tela. Compartilhar a tela. Pam, 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 pam. Vocês vão me dando feedback aí. Tá abrindo o documento? Tá. Não com açúcar, viu, meu povo? Aumenta mais esse negócio. Não dá para ver todo, mas eu vou virando, tá bom? Emily, dá para tu ler essa primeira questão aí? Dá. No que diz respeito aos agentes públicos, julgue o item. A classificação dos servidores públicos em sentido amplo abrange tanto os saiu do negócio. Saiu? Eu vou ler, pessoal, pera ainda. Porque está dando movimento. No que diz respeito aos agentes públicos, julguem o item. A classificação dos servidores públicos, em sentido amplo, abrange tanto os empregados públicos, atuantes em empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Aqui a gente está falando das duas, né? Administração direta e indireta. Quanto os servidores públicos, em sentido estrito, detentores de cargos públicos da estrutura da administração pública direta. Tá certo essa mensagem ou tá errada? Podem ligar o microfone. Tem como você só virar a tela do teu celular para a gente ler todinha? A gente Virar? não fica. Ah, não fica não, né? Não. Espera ainda, viu? Que eu vou tentar aqui. Acho que eu Só tenho se que ela desligar ajeitar minha a câmera. configuração do celular dela, aí dá certo. E agora? Isso, agora ficou Deu melhor, certo. viu? Agora tá bem melhor. Top. Podem me dizer as respostas agora. Vão lendo aí e me dizendo. Eu ia de certo.
Sentido amplo. Também marcaria certo. Né? Vai que tá errado, né? Sim, meu povo, tá certa essa pergunta, viu? A classificação dos servidores públicos em sentido amplo, ou seja, direta e indireta, abrange tanto os empregados públicos, atuantes nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Quando eu falo em sentido amplo, eu estou falando de uma administração pública direta e indireta. Ok. Abrange tanto os empregados públicos, atuantes nas empresas públicas, aqui eu estou falando de administração pública direta, e nas sociedades de economia mista, quando servidores públicos em sentido estrito, detentores de cargos públicos e integrantes na estrutura da administração pública direta. Então, tá corretíssima essa questão. Próxima. Relativamente às normas de conduta dos servidores públicos, julguem o item. Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância do princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes sejam afetos. Certo ou errado? Mamão com açúcar. Eu ia de certo. Certo, né, meu povo? Tanto a administração pública direta como a indireta deve obedecer aos princípios de impessoalidade, de eficácia, legalidade, moralidade e publicidade. Certíssima. Agora vamos falar aqui dos princípios. O babado é forte. Em relação aos princípios constitucionais que regem a administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir. O princípio exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e que assegure a toda a comunidade a obtenção de vantagens justas. Esse princípio. Aí vocês vão pensando aí. As ações do administrador público são plenamente vinculadas ao que estabelecem as normas vigentes, ou seja, ele somente pode fazer o que a lei autoriza ou determina, diferente do gestor privado, pode fazer o que a lei não proíbe. Tudo que a lei não proíbe. Esse princípio é o princípio da tracinho. O princípio da traço exige que os atos estatais sejam levados a conhecimento de todos, ressalvados hipóteses em que se justificar o sigilo. Vocês vão vendo aí qual é a alternativa. Vou colocar aqui bem grande. Eu acho que eu não coloquei as... Vou de C. Letra Só é até a C, é? Só é até a C. Não, tem D e E também. Aqui, ó. É. Ô, povo inteligente, viu, menino? Meu povo, é letra E. O princípio da letra E, moralidade, exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal. Quando eu falo em lealdade, eu estou falando de uma questão de ética, né? Que assegure a toda a comunidade a obtenção de vantagens justas. Isso que eu estou falando, obedece à lei, obedece à ética. Princípio da moralidade. As ações do administrador público são plenamente vinculadas e que estabelecem normas vigentes, ou seja, ele somente pode fazer o que a lei autoriza ou determina, diferentemente do gestor privado, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Esse é o princípio da legalidade. Nesse caso, o servidor, ele só pode fazer o que a lei está autorizando, né? O próximo, o princípio da letra E, publicidade, o princípio da publicidade exige que os atos estatais sejam levados a conhecimento de todos, ressalvadas hipóteses em que pode se justificar o sigilo. Deixa eu girar aqui esse negócio. No tocante
aos direitos e garantias do servidor público previstos na norma constitucional, é correto afirmar que, letra A, é vedada a realização de greve pelos servidores públicos em decorrência da essencialidade e obrigatoriedade de continuidade do serviço da administração. Está errada. Nem tem lei vedando a realização de greve pelos servidores públicos. Então, essa alternativa está errada. Letra B. As parcelas de caráter indenizatório previstas em lei ou decreto serão computadas para o efeito do teto remuneratório. Sim, letra E. O povo aí é para frente, viu, menino? Parece eu nas lives. Na letra Letra A, só C. cuidado, viu? Porque da área de Oi? segurança pública é vedado, viu? É vedado greve da área de segurança pública. É vedada a realização de greve? Pelos servidores da área de segurança pública. Da pública, só da pública, né? Segurança pública, exatamente. Sim, tá certo. Então, por que essa questão estaria errada? Em decorrência da Porque essencialidade... os servidores públicos civis e da área pública, entendeu? Ele, tipo, juntou tudo no item A. Não, esse não é o gabarito, o item A, entendeu? Uhum, sim. Letra C. A acumulação de cargos públicos não autoriza nenhuma sessão. Não autoriza, meu povo? Autoriza, né? Autoriza, né? Acumulação de Professor, né? cargos. Sim, professor e os profissionais de saúde, né? Um de técnico Isso. e um... Os cargos públicos são acessíveis, os cargos públicos são acessíveis mediante concurso público somente aos brasileiros natos? Não, os estrangeiros também, né? Na forma da lei. Isso. Eita, que o Nietzsche apareceu. E a próxima é a correta, é assegurada ao servidor público o direito da associação sindical. Pronto, meu povo, a gente terminou nossa aula, o babado. Vou parar aqui de gravar. Se alguém tiver dúvida, agora vão lá no chat do grupo e podem perguntar, tá bom? Vale, ninguém fala nada. Pronto, eu vou encerrar a gravação aqui e vou A aula mandar foi ótima, viu? Obrigada pela aula. Por nada, Letícia, ainda bem que tu aprendeu alguma coisa. O meu medo é que vocês não aprendam. Não vou aprender sim, muito obrigada. Ei, Glei Anderson, esse aí é inteligente. Me fala aí o que tu achou da aula. Achei muito boa, viu? Muito bacana a aula. Não sou inteligente, não, só sou esforçado mesmo. Pronto. E o Rafael? Cadê Matheus, meu povo? Matheus tá off, Thiago tá off, ninguém vai falar nada. Ei, Emily, tu vai dizer o quê? Eu vou dizer. Alice, o Matheus estava na aula, mas só que ele saiu. Meu povo, eu não tô entendendo nada. Esse movimento aqui desses áudios tá dando eco. Peraí, deixa eu parar a gravação. Parar a gravação, parei.